Benfica, nas últimas 7 jornadas, a equipa de Jorge Jesus perdeu pontos em 6, somou hoje o 5º empate dos últimos 7 jogos no campeonato, mais uma derrota, estava já em crise, mais em crise ficou depois deste empate a 0 no estádio São Luís, frente ao Farense. Daqui a pouco vamos acompanhar também em direto a reação de Jorge Jesus a mais um resultado negativo da equipa do Benfica, que neste momento está a 15 pontos do líder Sporting, atrasa-se também na corrida pelo segundo lugar, porque o Futebol Clube Porto, que joga amanhã em caso de vitória, fica com mais 5 pontos que o Benfica. Já o Sporting Braga já jogou e cumpriu nesta jornada e tem agora mais 4 pontos que a equipa de Jorge Jesus. É o primeiro tema da nossa Liga de Ouro, com o Rodolfo Reis, o José Calado, também connosco o Otávio Machado e o Sérgio Critinas. Boa noite aos 4. José Calado, como é que se explica mais uma perda de pontos do Benfica? É difícil, já começa a faltar adjetivos realmente para explicar todos os desaires que o Benfica vem tendo. Mas a realidade é que hoje o Benfica não se pode queixar de... Há jogos que não têm tido muitas oportunidades, hoje teve várias oportunidades. A única coisa que se pode queixar é da eficácia dos seus jogadores. Acho que o Benfica, uma equipa como o Benfica, que luta por títulos, não se pode dar ao luxo, se for preciso, ter 5, 6, 7 oportunidades num jogo e não faturar nenhuma. Muito displicentes os avançados do Benfica e depois muita cerimónia na hora de decisão, e principalmente dentro da grande área. E depois, quando as equipas não estão bem, obviamente, se não aparece o golo, se ainda por cima há situações dentro da área que não são penalizadas, para mim, hoje, mais uma vez, há um penalti por marcar sobre o Rafa. Digam o que disserem, a realidade é que o Rafa é tocado no seu pé esquerdo, por isso é motivo para penalti dentro da grande área. Há uma situação depois também com o Nuno Tavares, que eu acho que deveria ter sido analisada pelo VAR e o árbitro, sinceramente, depois de tomar a decisão, o Farense queixa-se de um penalti também, tem toda a legitimidade. Foi negligente a maneira como o Nuno Tavares também se fez à bola. Portanto, ficou um penalti por assinalar para cada lado, é isso? Eu acho que é um lance de VAR e depois o árbitro decidir. Agora, sobre o Rafa, para mim, eu acho que é penalti, toca-lhe no pé esquerdo quando ele realmente já... Mas é por causa da arbitragem que o Benfica perde pontos hoje? Não. Quer dizer, se o penalti é marcado e se o Benfica marca um golo, mesmo desperdiçando oportunidades, tinha ganho o jogo. Agora, a situação é que o Benfica e os seus jogadores muitas vezes perdem bolas em zonas proibidas, nomeadamente o Gabriel, muito lento na abordagem aos lances, perde imensas bolas em zonas que realmente estão em transição e obriga que a equipa do Benfica esteja novamente a recuperar e os jogadores que estão na frente a correrem 70 metros ou 60 para recuperarem a posse de bola. O Everton tarda em aparecer. O Darwin é um jogador que desapareceu completamente, não sei o que é que aconteceu, mas desapareceu completamente do panorama daquilo que era o jogador uruguaio com garra, que fazia golos e que dava trabalho, e tem sido um jogador realmente que tem vindo a decair o seu rendimento desde que teve o Covid-19, e o Benfica mais uma vez deixa pontos, por isso é triste, mas a realidade é que neste momento está a 15 pontos do líder. Rodolfo, a quantidade de golos que o Benfica falha mostra que esta é uma equipa de cabeça perdida? Não, corroboro com o que o Calado disse. Boa noite, antes de mais, boa noite para toda a gente, para os nossos telespectadores. Boa noite, Sr. Rodolfo. Boa noite. Para nós é mais fácil porque já estivemos ali a falar um bocadinho, não é? Mas pronto. Corroboro com o que o Calado diz em relação, portanto, aos oportunidades de golo que o Benfica falha, mas discordo num pormenor, é que o Calado fala em displicência, eu falo em classe, em categoria, em que as equipas como o Benfica, o Porto, o Sporting a nível nacional... Falta de qualidade. Portanto, ainda ao encontro da minha pergunta, não achas que é uma questão mental, mas sim de qualidade dos jogadores? Eu elevo isto para um patamar, as grandes equipas, e depois vamos por aí fora, não é? Vamos para o Real Madrid, e por aí fora vamos para as equipas do top mundial, e o Futebol Clube Porto quando o Futebol Clube Porto teve aqueles grandes goleadores em que em 3 oportunidades faziam 2 golos, o Benfica também o teve, o Sporting também, tudo se simplifica, portanto, não nos podemos estar a enganar. O que eu acho é que na realidade o Benfica tem jogadores potenciais ou com grandes possibilidades de virem a ser grandes goleadores ou grandes jogadores na linha da frente, mas que não o são neste momento, não têm classe nem categoria para definir os lances, como o caudal ofensivo que o Benfica tem em muitos jogos. E, portanto, isto resume-se, não nos vamos enganar, porque o Futebol Clube Porto também falha muitos golos de baliza aberta e com isto também é falta de classe e de categoria em alguns dos seus jogadores.
Portanto, isto é um decréscimo de classe e de categoria em alguns plantéis, em que nos momentos certos, normalmente esses jogadores fazem golo e agora deixaram de fazer. É como, por exemplo, nós vamos às vezes, e para dar a palavra, que eu já estou a ver que estou a falar demais, no início, nós vamos ver um jogo da terceira divisão. E vemos um jogo bem disputado, às vezes com lances de grande categoria, e depois vemos jogadores à boca da baliza a tirar a bola por cima da trave, a tirar a bola ao lado. Isto está-se a passar um bocadinho com o Benfica e até com o Futebol Clube Porto. O Futebol Clube Porto, para fazer um golo, tem 3, 4 oportunidades de golo. Não é normal nas grandes equipas. Já estamos a ver também imagens em direto do estádio São Luís, em Faro, a sala de imprensa. É ali a que vai falar Jorge Jesus daqui a pouco, numa reação que vamos acompanhar em direto aqui na CMTV. Otávio Machado, é a ausência de um verdadeiro goleador a que explica mais uma perda de pontos do Benfica ou não? Mariana, todas as equipas têm fases menos boas, todas. Quando isso acontece e durante o jogo são escamoteados de penaltis, depois pode-se marcar ou não. As coisas tornam-se muito piores, muito mais graves. E é um facto que, mais uma vez hoje, fosse o Benfica, fosse o Sporting ou outra equipa qualquer, o Farense tem sido a equipa mais prejudicada esta época. Portanto, estou à vontade, já o disse e volto a frisar. Aquele lance, há 2 lances que definem efetivamente, é esse do penalti sobre o Rafa e é um de um livre que efetivamente o Vertonghen não faz falta nenhuma, nem se mexe e é assinalada a falta quando o jogador do Benfica ficava no segundo poste com a bola. Portanto, para dizer o quê? Também não foi por culpa só do árbitro. Efetivamente é confrangedor um caudal ofensivo tão grande, tantas oportunidades e não se concretizar. Mas, como disse, também faz parte do jogo, o que não faz parte do jogo é os erros clamorosos, que efetivamente este Vasco Santos não é VAR, tinha que ser era varrido, mas agora vê o pai do VAR vê Portugal, vê branquear tudo aquilo que tem sido feito, todos os erros têm sido feitos, e andamos nisto, andamos a pagar a um senhor que veio de Inglaterra, dizer que nós portugueses... Mas entre a arbitragem e a falta de eficácia, o que é que pesou mais neste jogo de hoje do Benfica, Otávio? Eu penso que a falta de eficácia podia ter sido compensada pela marcação do penalti. Muito bem, não sei se ainda queria concluir o raciocínio, eu interrompi, mas só para perceber essa ideia. Não, aquilo que eu digo é isto. Efetivamente, a falta de eficácia tem sido uma realidade. Caudal ofensivas, as 10 oportunidades de golo, não marcar golos, alguns deles facílimos de concretização. Mas tudo isto, o Benfica está numa fase que não é a melhor fase que efetivamente se pode desejar a uma equipa daquelas, mas quando se é escamoteado de lances que podem tornar as coisas mais fáceis, dar mais tranquilidade, as coisas tornam-se mais difíceis e complicadas e hoje aconteceu mais uma vez. Vou pegar nessa palavra tranquilidade também, Sérgio Cretinas. Este momento do Benfica, esta crise em que a equipa está envolvida, também tem um peso quando chega à altura de marcar ou não marcar em mais um jogo ou não? Olá, boa noite Mariana, boa noite a todos. A mim parece-me que isso é a chave. Acho que o Benfica é uma equipa que, pelos resultados, pelas exibições, pelas críticas, todas que tem tido nos últimos tempos, tem jogado bastante sobre brasas e há muitas decisões que se percebem até de movimentos simples que são complicados e são tornados mais complicados, e isso tem tudo a ver com uma grande crise de confiança de toda a equipa, toda a gente, quase todos os jogadores. Hoje o Benfica teve algumas situações em que podia ter marcado e houve mais definições, quase sempre, fosse de remate, fosse de último passe, e eu creio que isso, ao contrário do que parece, acho que há muitos jogadores de qualidade, com muita qualidade no plantel do Benfica, e de um momento para o outro não desaprenderam todos a jogar futebol. Portanto, parece-me que é sobretudo uma questão de mental e uma questão de conseguir assentar o jogo e ter muito mais confiança naquilo que se faz. Quando isso acontecer, e isso só pode acontecer com resultados, não sei se esta época o Benfica vai a tempo de o conseguir, mas eu creio que num contexto diferente, acho que estes jogadores renderiam muito mais do que têm rendido, como já vimos, aliás, e o caso de Darwin Núñez, por exemplo, é um exemplo paradigmático. É um jogador que nesta altura é um fantasma de todo o potencial que vimos no arranque dele em Portugal, nas primeiras semanas em Portugal.
Nos jogos anteriores houve algumas críticas, José Calado, à postura dos jogadores. Hoje achas que esse lado da atitude, da entrega, faltou à equipa do Benfica ou não? Não, eu acho que não. Acho que isto é daqueles jogos que nós estamos a ver o jogo. O Benfica tem várias oportunidades, está por cima do jogo praticamente toda a partida. O Farense tem uma meia oportunidade e faz um golo. Faz um golo, depois é anulado, ali cá. Antes disso tem uma grande oportunidade na primeira parte, uma defesa uma grande defesa do Elton. E uma defesa em baixo, acima de tudo. Como ainda há pouco tu frisavas muito bem, para um guarda-redes de quase 2 metros fazer uma defesa em baixo é muito difícil e ele conseguiu fazer essa defesa. Mas o Benfica praticamente esteve sempre por cima do jogo, Mariana. Controlou as operações, tocou a bola, apesar de às vezes ser um pouco lento a tocar a bola, mas isso já, esta equipa, o Everson dá muitos toques na bola, há vários jogadores que dão muitos toques na bola, muitas vezes chegam a situações de cruzar e não cruzam, voltam para trás, em vez de fazer os cruzamentos como nós fazíamos, ou seja, eu às vezes parece que nós não estamos a ver um jogo e não percebemos de futebol, que é um cruzamento por trás da defensiva contrária, raramente se vê isso, principalmente quando uma equipa do Farense baixa todo o seu bloco, e se tu apanhas a equipa um pouco subida e se podes fazer um cruzamento que tens 2 pontas de lança, se podes fazer um cruzamento por trás da defesa, para ser um cruzamento onde apareçam os pontas de lança. Cruzamentos de primeira não existem. Não existem. É muitos toques na bola, muito. Favorece o ponta de lança. Claro, sempre. Muitos Rodriguinhos. Já falou sobre os avançados, disse que não estão com sorte os avançados do Benfica. Reveste nessa ideia? Não é sorte. Por exemplo, isto não é uma questão de sorte. Quando se tem várias oportunidades, não é uma questão de sorte. É uma questão de. Não é displicência. O Rodolfo também diz que é falta de qualidade, mas acima de tudo falta de pontaria, porque é aquele lance do Darwin. Um lance onde lhe endossam a bola pelo lado esquerdo. Depois a bola e ele está completamente sozinho e chuta em frente. É que ele nem dá um toque no pé, ele chuta em frente. E o que é isso? Mas o que é isso de chutar em frente? Outro do Seferovic. Não vamos aqui ao calado. Nós vamos tentar aqui ajudar, porque nós somos jogadores e não vamos estar aqui. E aquilo que eu menos quero, a maioria das vezes, há situações que não podemos fugir, é na realidade a não estarmos a castigar jogadores que estão tristes por terem uma má atuação e isso tudo. Claro. O encostar o pé, o que é? O que é o encostar o pé? Calado. O que é o encostar o pé? A bola vem ali, ele tem que encostar para ser golo. Para ser golo, calado. Mas a questão, portanto, vem tudo ter aquilo que eu estou a dizer. Mas qual é que é o problema, Rodolfo? O problema é que... Vem tudo ter aquilo que eu estou a dizer. Quando tu tens uma equipa como a equipa do Benfica, que não atravessa um bom momento, que se nota que há uma falta de confiança em muitos jogadores, que as coisas não surgem. Também concordo com isso. E tens um jogo onde tens 7 ou 8 oportunidades perto da baliza do teu adversário e não consegues faturar nenhuma. Mas tu tiras isso, há lá oportunidades de golo do Benfica. O Rafa tem uma flagrante, mas que eu te o digo, Seferovic, eu digo-te e mantenho e não quero magoar os jogadores do Benfica, nem do Porto, nem do Sporting. Neste momento, diz-me qual é o avançado, o ponta de lança, chamemos-lhe o que quisermos, com aquele jogador que em 3 oportunidades faz 2 e atira a outra, o guarda-redes faz uma grande defesa. Para ti, não é então uma questão de falta de classe, de categoria, por exemplo. Outra coisa que eu não entendo. Outra coisa, o Benfica joga no 4-4-2. Mas tu desvalorizas muito, mas tu tens um jogador neste momento no Futebol Clube do Porto tem sido decisivo cada vez que tem uma oportunidade. O Taremi. Mas o Taremi, atenção, o Taremi, quando chegou, eu vi os jogos, já tinha classe no Rio Ave. E quando chegou, teve um bocado de dificuldade, eu até lhe dizia, poça, o Taremi de vez em quando parece que lhe pesa o cu. Eu peço desculpa mas dizer isto, mas eu não é raro. Tem os macacos e não sei o quê, mas pronto, é assim. E o que eu digo é isto, parecia no início, estás a perceber, ou o peso do Futebol Clube Porto. Mas está a ser uma revelação. Agora, ele vê o guarda-redes, vê a baliza, encosta, tem classe, tem categoria. O Taremi tem categoria. Tem qualidade. Agora, por exemplo, o Darwin, normalmente... O que é que ele faz? Ele faz este movimento. Ele começa como ponta de lança e descai para as alas. Quer dizer, quando um ponta de lança faz este movimento, tem grandes dificuldades em fazer golos. Esse é o grande problema que o Benfica está a passar, que é tanto o Darwin como o Seferovic caem muitas vezes para as alas. E saem da zona de decisão onde Jorge Jesus quer. Absolutamente. Não podemos estar a fugir disto. Treinador, não é? Não podemos estar a fugir disto, mas isto é a realidade.
verdade, estás a perceber? Por falar em treinador, daqui a pouco vamos também acompanhar a conferência de imprensa de Jorge Jesus, mas estamos também já a receber imagens em direto da nossa equipa de reportagem que está a acompanhar a saída da equipa do Benfica. Tem 2 autocarros à espera para a viagem até Lisboa. Samaris foi o único jogador a que já entrou no autocarro, o médio grego que ficou fora da convocatória porque está com um problema físico, pode eventualmente até ter de ser operado, quem disse foi Jorge Jesus na divisão do jogo de hoje. Vamos também acompanhar este trajeto da equipa de Jorge Jesus, esta saída para estes 2 autocarros já daqui a pouco, mas antes disso Jorge Jesus ainda vai falar. Disse também numa primeira reação, Otávio Machado, o Jorge Jesus, que o Benfica é neste momento uma equipa que joga com muita ansiedade. Concorda? Concordo plenamente. E talvez as dificuldades que tenha em concretizar venham aumentando com o desenrolar do desafio. A ansiedade apodera-se dos jogadores. Nós já andamos lá dentro, nós sabemos o que é que isto representa. O Rodolfo está aí, lembra-se de quando José Maria Pedroto entrou no Futebol Clube Porto. Lembramos que por Assembleia Geral estava impedido de o fazer, teve que fazer uma Assembleia Geral para regressar. Tivemos 6 empates seguidos, já se pedia pressões inéditas para a sua saída e depois o que aconteceu foi, posteriormente, o Futebol Clube Porto alterar profundamente os seus comportamentos, entrar noutra situação e marcar e mudar completamente aquilo que era até aí um período de 19 anos sem ganhar nada. Portanto, é verdade o que estás a dizer, Otávio. Completamente verdade. E com grandes jogadores. E Flávios, Cubilhas, o melhor jogador que havia até hoje no futebol português. Como homem, como jogador, extraordinário. E nem assim o Futebol Porto lá ia. Otávio, mas olhando para este Benfica, Otávio, é sobre isso que estamos a falar. E porquê é que o Pedroto não quis o Otávio... O Otávio te queria. Não quis o Cubilhas, portanto, na sua equipa. Explica. Queres que eu te explique? Explicar. Com o Otávio. Temos é de voltar rapidamente ao jogo de hoje, porque estamos aqui a desviar um pouco a nossa conversa natural isto é que eu gosto, pronto, mas já vamos ao jogo de hoje. Passado, mas Otávio, falamos isto no café ou em casa, está bem? Falamos em casa, mas é giro, porque o Cubilhas era o tal tabuleiro. Tu lembras-te que o Pedroto um dia disse assim ao Gomes: ó Gomes, anda cá, tu és alguma parede? E o Gomes, parede porquê? Ser Pedroto? Porque lá, o Cubilhas dá-te a bola e tu tabelas com ele. Sempre. Tu não seguras, não vais para cima do adversário, não tentas a jogada do golo. E o Cubilhas era tão bom jogador, extraordinário jogador, que ele só passava a bola a quem tivesse aflito para receber a bola outra vez. Pode ser feita aqui uma comparação com o Benfica de agora, neste caso, Otávio? Não é uma comparação, é para dizer que a ansiedade vivemos vive-se, todos os jogadores vivem, todas as equipas vivem estes períodos de... Quem anda nisto há muitos anos, para quem não anda é fácil. Para quem não andou nisto, quem não viveu isto, quem não sofreu estas... não viveu, não é sofreu. Quem não viveu com estas pressões nos clubes grandes, tem fases destas. Portanto, são normais, são naturais e é preciso sair delas. Mas quando se está numa fase má, costuma-se dizer, precisa-se sempre de um empurrãozinho nos jogos que saem mal para podermos efetivamente criar tranquilidade, os índices de confiança aumentarem, as críticas à volta da equipa não serem tão assintosas, tão fortes como são numa situação de crise. E depois, em vez de ser o cheirinho... O Benfica precisa de um goleador. O Benfica precisa de um homem da área, um goleador. Não pode ter tantas oportunidades, e não sei se concordas, não pode ter tantas oportunidades e não faturar nenhuma. Precisa de um homem que na altura certa chega ali e empurra a bola para dentro da baliza. Uma vez admito, 10 vezes não. Falta isso. Andamos o campeonato todo com jogos em que o Benfica tem imensas oportunidades. E é bolas para o lado, e é bolas para ali, é bolas para aqui. O futebol de Jesus precisa de um goleador. O futebol do Porto precisa de um goleador. Diz Otávio. Tu sabes como é o ser calado. Sabemos todos que os pontas de lança vivem de golos. Claro. E para fazer golos não é quando eles querem. Às vezes a ansiedade mata-os. E os golos aparecem, às vezes, quando menos se espera. Quantas vezes os pontas de lança fazem golos sem saber como? Sem saber como. Outras vezes têm a baliza aberta e falham. Tem sido praticamente desde o início.
Não estou a dizer que praticamente desde não. o início. Claro, não estou a dizer que não. Não estou a dizer que não. Estou a dizer é que os níveis de ansiedade que se vive, a procura do golo, a ânsia... Porque isso ninguém pode escamotear essa vontade aos jogadores. Portanto, ou então Claro, estamos a julgá-los mal. Estamos a julgá-los mal e não o devemos fazer. E não devemos fazer. Não. Estás enganado. Estou a dizer Aqui isso. ninguém está a falar, Otávio. Aqui ninguém está a falar de vontade. Aqui ninguém está a falar de vontade. Deixa-me terminar, calado. Estamos a falar de eficiência na finalização, que é uma coisa diferente. Deixa-me terminar, calado. A Mas espera, Otávio. Quem se habituou a ter um jogador que precisava de meia oportunidade para fazer um gol no Benfica, que era o Jonas. Quem? Meia oportunidade. A bola batia no peito e ele empurrava para a baliza. Sabes a história do Jonas, não sabes? Nós estamos aqui a O centrar Jonas na estava questão no Valência, mesmo que as costas complicadas fazia mais gols do que aqueles que Estamos a estavam centrar-nos sempre. na questão dos avançados, mas Jonas. se olharmos para os números, neste momento o Seferovic e Darwin têm 25 golos, os dois juntos. Um tem 12, o outro tem 13. Há aqui também um problema coletivo, obviamente, não se resume só a essa questão dos avançados, não é? O problema é coletivo, mas eu estou a dizer é que, Mariana, o problema é coletivo. Mas quem decide na frente de ataque e quem empurra a bola quando o coletivo trabalha são os avançados. Tu não podes ter, e eu estou a assistir isto há não sei quantos jogos. E o Jorge Jesus foi dando oportunidade ao Darwin. Oportunidade. E o Seferovic sentado no banco. E o Darwin a jogar. E o Darwin não estava bem, certo? Então, mas vamos a ver uma coisa. Então, mas uma equipa como o Benfica, que luta por títulos, nós podemos dizer o que quisermos. Mas se há 7 oportunidades... E se nessas 7 oportunidades o Darwin chuta 3 oportunidades e o Seferovic mais 3 e o Rafa uma, então mas não tem que haver um golo. Digo eu. Eu até aceito, porque nós também jogámos e eu aceito. Há bolas que saem mal, batem mal no pé, tudo bem. Mas que há falta, se calhar, de qualidade, como diz o Rodolfo, na frente de ataque para fazer golos, está mais do que na vista. Nas vistas. Eu não digo jogar bem. Jogar bem. Sim. Porque qualquer jogador do Benfica, mesmo os que sobem dos Júniores... E aqui não está em causa. Jogar bem. Agora, não está em causa a aplicação dos jogadores, nem está em causa a vontade. Deixa-me juntar também o Sérgio à nossa conversa aqui com uma questão e que vai mais no sentido coletivo desta equipa e na crise de resultados, porque é mais um resultado negativo. O Sérgio escreveu recentemente o Jornal Record a que o Benfica, e neste caso Luís Filipe Vieira, não admitia de modo algum a despedir Jorge Jesus, que vemos agora na imagem. Daqui a pouco vamos falar sobre ele, mas para já vamos ouvir o treinador do Benfica, que vai reagir a mais um resultado negativo. Agora um empate a 0 em Faro, frente ao Farense. Ok? Boa noite, Jorge Jesus, em direto para a BTV. Mais um resultado de madrasto. O Benfica cria muitas oportunidades, não marca. O que mais há a dizer sobre este jogo? Boa noite a todos. Exatamente como diz, um jogo onde nós tivemos dentro da área 10 finalizações. Dessas 10 finalizações fizemos 3 na baliza, uma das quais com o Rafa completamente sozinho, isolado agora na segunda parte. Criámos imensas oportunidades para fazer golo, normalmente em zonas que não é fácil entrar lá dentro. A equipa do Benfica conseguiu entrar lá dentro durante os 90 minutos, jogando sempre depois, como é óbvio, com um adversário que pode fazer um contragolpe, pode fazer uma bola parada e a jogar no limite do risco, mas o Farense também não teve essas possibilidades de poder nos surpreender no contragolpe, e já nos últimos minutos nós arriscámos tudo, não é? Arriscámos tudo com o posicionamento dos jogadores, desprotegendo um pouco a nossa última linha para termos mesmo que ter mais jogadores para dentro da área, para alguém empurrar a bola para dentro da baliza, como foi vários casos e vários lances que aconteceram. A equipa não conseguiu, dá a sensação que esta pressão, a ansiedade, que faz com que os jogadores nas suas decisões não pensem tão friamente como se calhar se estivessem mais confiantes o fariam. E o que é verdade é que, mais uma vez, perdeste 2 pontos num jogo que fizeste tudo para fazer golo,
e não conseguiste. Isto no fundo é a história do jogo, com mais uma grande penalidade para marcar sobre o Rafa na primeira parte. Mas pronto, nestes últimos jogos do campeonato que a gente tem tentado a fazer, nota-se esta facilidade da equipa chegar dentro da área e depois a facilidade de não fazer golo quando as situações não direi que tão fáceis, mas o mais difícil a gente já chegou. Foi chegar dentro da área e ter momentos de finalização e meter a bola dentro da baliza, que é isso que a equipa não tem conseguido fazer. Boa noite, Jorge Jesus, Diana Gomes, para a CMTV. O Benfica está a 15 pontos do líder Sporting, já perdeu 21 pontos no campeonato. A minha questão é se o senhor considera que tem condições para continuar no comando do Benfica ou se admite demitir-se e não terminar a época? Não, isso, o que tem a ver os jogos, não é? O que tem a ver os jogos, o jogo, cada jogo, como é óbvio, tem uma história diferente. É verdade que estamos a esses pontos todos do primeiro classificado. Mas também é verdade que a equipa cria imensas oportunidades para fazer golo e, portanto, o defeito tem algo, como é óbvio, tem sempre há sempre um indicador de qualquer defeito, não é? E nós sabemos de onde é que vem o nosso defeito ao longo de alguns meses e que agora andamos à procura de alguma estabilidade técnica, física e emocional, porque andamos atrás de um prejuízo que nos responsabiliza e que nos faz com que a equipa, nestes momentos decisivos, não consiga concretizar as oportunidades de gol que tem. Aí, podes perguntar aí. Podes perguntar. O Filipe Martins para o 0-0. Eu queria perguntar sobre o Rafa, recordou aqui um lance dele na segunda parte. Ele, quando chega ao Benfica, parece ter este problema na finalização, que depois foi algo recuperado, teve boas temporadas com gols, mas parece agora estar... Está a reagir Jorge Jesus ao empate a 0 em Faro, frente ao Farense, que deixa o Benfica a 15 pontos do líder Sporting, nesta jornada 20 do campeonato. Falta saber o que faz o Futebol Clube Porto amanhã na Madeira, frente ao Marítimo. Tem sido um dos jogadores que até tem tido um nível de rendimento jogo a jogo bom. Não tem sido um jogador que tem jogos flutuantes. Como você disse bem, é sempre um jogador que tem oportunidades durante o jogo para fazer golo. É um indicador. É um indicador que ele também as cria. Falta concretizar, mas penso que o Rafa, nunca sendo um goleador, nunca o foi, mas também é verdade que ele este ano está a criar mais oportunidades de golo que normalmente o faz, e também é verdade que depois acaba por não fazer golo, e isto tem o reverso da medalha, não é? Que é aquilo que você está-me a dizer. Mais uma pergunta? Jorge Jesus, estas sobre Rafa, que esteve num dos lances polémicos deste encontro. Jorge Jesus já disse que considera que ficou por assinalar um penalti a favor do Benfica. É num lance com o internacional português. É que a equipa Rafa joga ainda na primeira 3 parte. em 3 dias, não é? Neste caso vai jogar de 4 em 4 dias. Hoje jogou de 3 em 3 dias. Mesmo assim a equipa apresentou-se hoje, eu fiz 6 alterações, apresentou-se uma equipa fisicamente com intensidade, que não vale a pena relatar a mesma coisa, com oportunidades de gol, porque o objetivo do futebol é este, é golo, mas para fazeres gol tens que estar no golo e tens que criar oportunidades. Foi isso que o Benfica fez, não é? E também alguns jogadores que entraram, que não têm jogado tanto, também na segunda parte já se notava alguma falta de intensidade, e por isso é que eu fui mudando. Fiz 5 substituições, sempre a pensar em melhorar a equipa ofensivamente, por o corredor central e pelos corredores laterais, e portanto isto também tem a ver, como é óbvio, não é? Com os jogos, e neste caso com o jogo que a gente correu muito. O Arsenal obrigou-nos a correr muito
no jogo em Itália. E, portanto, tudo isto tem influência depois no rendimento da equipa, mas não serve de desculpa porque ela teve, volto a frisar, 10 finalizações dentro da área e não conseguiu fazer um gol. Não é? Obrigado. Farense acontece a meio de uma eliminatória da Liga Europa frente ao Arsenal. O Benfica volta a jogar frente à equipa inglesa na próxima quinta-feira, desta vez em Atenas, mais uma vez em campo neutro. Foi a reação curta de Jorge Jesus a mais um resultado negativo, Sérgio, e falávamos precisamente sobre o futuro deste treinador. Perguntámos-lhe se põe a hipótese de se demitir. Foi algo que o Record até escreveu, que Luís Filipe Vieira não admite despedir o treinador, mas que admite a possibilidade de Jorge Jesus sair pelo próprio pé. Está ou não, pelo que sabes, nesta altura, em cima da mesa, essa hipótese? Por aquilo que sei, não, de forma alguma. Nem o Benfica, e a informação que tenho, pelo menos tinha na semana passada, o Benfica não pondera despedir Jorge Jesus até o final da época, irá fazer um balanço no final da época do que foi o trabalho. E também é preciso ver que consequências é que um quarto lugar, um quinto lugar pode ter na vida do Benfica na próxima época, porque isso implica não estar na Liga dos Campeões mais uma vez. Mas da parte de Jorge Jesus, por aquilo que sei, também não há nenhuma intenção de sair antes do tempo. Até porque há mais um ano de contrato e há muita coisa em jogo ainda para o Benfica. O Benfica tem que, sobretudo, focar-se naquilo que pode conseguir nesta altura, que é chegar à Liga dos Campeões da próxima época, sendo que nesta altura até o terceiro lugar já começa a ficar distante, diria eu. Seria um erro a saída de Jorge Jesus nesta altura, José Claro? Acho que sim, acho que não faria sentido neste momento a saída do treinador. As coisas estão como estão, o campeonato praticamente, eu sei que isto só acaba quando acaba, como todos nós dizemos, mas é uma miragem, eu acho que é uma miragem. 15 pontos do líder, nunca imaginaria eu que estaria neste momento se calhar a 15 pontos do líder. A equipa, podemos dizer e podemos dar os adjetivos que quisermos, e podemos ser meiguinhos a falar, mas a realidade é que em muitas ocasiões tem sido um desastre, essa é a realidade. Já houve títulos que ficaram para trás, houve troféus que se perderam. O Benfica está na Liga Europa, é verdade, e está na Taça de Portugal, mas o grande objetivo desta época era o campeonato. E esse tem estado realmente muito distante, praticamente, não direi desde o início, porque o Benfica foi líder no início e os primeiros 5 jogos parecia que se estava a viver no céu, mas depois desceu-se à terra com uma facilidade tremenda e a equipa ainda não se conseguiu encontrar. E pelo meio várias peripécias, é verdade. Nós podemos falar de vários pontos que o Benfica foi perdendo ao longo deste campeonato. Podemos falar de alguns pontos também devido à arbitragem que o Benfica perdeu. Também é uma realidade, mas isso não justifica tudo. Isso não justifica uma equipa que em alguns jogos se notou sem alegria, às vezes já se falava de compromisso também de alguns jogadores da própria equipa. Alguns equívocos até por parte do próprio treinador, de Jorge Jesus também, insistir com alguns jogadores que também estavam alguns em subrendimento, o Covid também não ajudou, ou seja, isto tem sido um rol que chegamos a esta altura e estamos a 15 pontos do líder e a principal competição ao que o Benfica se propôs desde o início a atingir, essa praticamente está acabada. E agora acho que o Benfica tem que olhar para a Liga Europa como, não direi como um objetivo de ganhar a Liga Europa, porque há equipas que têm orçamentos muito superiores e obviamente têm uma qualidade de jogo diferente que o Benfica ainda não tem neste momento. O Benfica tem um grupo de bons jogadores, tem um grupo de jogadores realmente com técnica e com categoria, mas não tem uma boa equipa. Essa é que é a realidade. A equipa e coletivo ainda não tem. Tanto que Jorge Jesus vê-se aflito muitas vezes. Se nós chegamos a esta fase da época, ainda não conseguimos dizer qual é que é o 11 titular do Benfica. Nós não conseguimos olhar para a equipa do Benfica e dizer este é o 11 base, este é o 11 titular. Ok, houve muitos jogadores que estiveram de fora devido ao Covid, houve muitas situações onde o Benfica de 3 em 3 dias tem que mudar a sua equipa, mas quando olhamos para uma equipa, nós não conseguimos dizer da equipa do Benfica qual é que é o 11 titular, o 11 base da equipa, ou seja, já houve tantas mudanças que não se consegue perceber. E agora, para mim, eu acho que o objetivo que se calhar o Benfica está mais perto de alcançar poderá ser a presença na final da Taça de Portugal, que tem tudo para o conseguir neste jogo com o Estoril em casa, e depois tentar alcançar o máximo possível naquilo que é a Liga Europa. Tem a oportunidade, neste segundo jogo com o Arsenal, de conseguir passar a próxima fase. Eu acho que é difícil realmente chegar à Liga Europa, porque há equipas muito boas que desceram também da Champions League e que estão a disputar neste momento a Liga Europa.
mas o Benfica tem que olhar para aquilo que é o horizonte, com otimismo, acima de tudo perceber onde é que errou, isso é o mais importante, e a estrutura do Benfica, perceber o que é que se passa e o que é que se tem passado nesta equipa para haver tantos erros e tantas situações onde realmente é deficiente naquilo que são as abordagens aos jogos, e a partir daí começar a delinear também o futuro. Eu acho que isso é o principal. Não adianta chorar em leite derramado, não adianta, as coisas já aconteceram, o Benfica está afastado do título. Agora, olhar para o futuro com otimismo e perceber aquilo que se vai fazer na próxima época, eu acho que isso é o essencial. Vive uma crise de resultados o Benfica. Rodolfo, justifica-se nesta altura, olhando para tudo, para a forma como esta época está a correr depois das expectativas a que foram criadas, que nem o presidente do Benfica admita despedir o treinador, nem o treinador admita também a sair pelo próprio pé? Não, eu acho que sim, acho que a aposta do Benfica foi muito forte no Jorge Jesus e a aposta do Jorge Jesus no Benfica foi muito forte. Portanto, neste momento as coisas não correram nada bem, mas o Jorge Jesus é um valor muito grande do futebol português. E o Benfica sabe quem é o Jorge Jesus. Agora, o grande problema no futebol é que não é uma empresa qualquer, o grande problema é os adeptos que vivem com paixão, com amor e que são capazes de coisas... são capazes de extravasar todos os seus ânimos no sentido positivo e negativo. E é lógico que o Jorge Jesus cada vez mais vai sentir, portanto, uma pressão muito grande dos adeptos do Benfica. O Luís Filipe Vieira igual, vai sentir essa pressão. Portanto, não vai ser fácil. Agora, vamos ver é como o Jorge Jesus lida com esta situação. O Filipe Vieira também, e eu quase aqui que estou a fazer uma coisa que não gosto muito, que é a maioria das pessoas que vêm para a televisão falam sem dizer nada, não é? E eu estou aqui um bocadinho a dourar a pílula. Acho que está complicado para o Benfica, ainda há objetivos. Imaginemos que o Benfica ganha, portanto, a Liga Europa. É candidato a ganhar essa competição, o Benfica? É candidato? Eu acho que sim. Acho que o Benfica tem equipa para se bater, portanto, com as maiores... acho que sim, acho que o Benfica tem jogadores para isso. Agora, não encontrou ainda a equipa, há muitos motivos. Agora, o Jesus também está um bocadinho, quer dizer, quem é que vai dizer que o Jesus não é um grande treinador? Eu acho que ninguém diz que o Jesus não é um grande treinador. Portanto, o que é que se passa aqui? O que se passa aqui é que na realidade o futebol é assim. Quem é que diria que o Sporting está no momento que está? Eu nunca diria. Como homem de futebol dizia, olho agora para o plantel de Sporting, e eu acho que isto... o que está a acontecer, e que me desculpem os meus amigos sportinguistas, que tenho muitos, mas o que aconteceu ao Laje, no Benfica, pode acontecer agora ao treinador do Sporting. E precisamente em Bruno Lage para mas o que eu quero dizer é uma coisa, para não fugir ao problema. Neste momento o Benfica está com um grande problema. Os adeptos que não queriam o Jorge Jesus no Benfica aumentaram. A classe que se opunha, ou as pessoas que se opunham ao presidente do Benfica, aumentaram. Portanto, inclusive o Rui Costa. O Rui Costa, neste momento, eu não sei o que é que ele é. E daqui a pouco vamos falar também sobre isso, falar, então, pronto. Houve contestação. Portanto, acho que o Benfica está a passar um problema, na realidade, mau, mas que o Jesus e o presidente do Benfica são pessoas que têm, na realidade, feito um trabalho grande. Agora, o problema é resultados no futebol. E fazendo aqui uma comparação com épocas anteriores e precisamente com os resultados, Otávio Machado, por exemplo, Bruno Lage e Rui Vitória saíram do Benfica com a equipa sem estar tão longe do primeiro lugar como está agora. Como é que se explica que, no caso do Jorge Jesus, esse cenário nem sequer esteja em cima da mesa? É que Jesus é só o treinador com mais títulos na história do Benfica. Então está a viver no passado que tem no Benfica, é isso? Mariana, o historial do Jesus no Benfica é o treinador com mais títulos na história do Benfica. E com 2 finais europeias. E é isso que lhe dá então maior tolerância nesta altura, é isso? Mariana, e quando saiu do Benfica era o 5º no ranking europeu. Qual é agora? 20º quê? Portanto, Mariana, eu penso que isto também tem peso. Depois o peso do presidente também. Não nos esquecemos que, efetivamente, quando o Luís Filipe Vieira agora no Benfica, e ainda, o Benfica... E aproveita a oportunidade que a Mariana me dá, porque o Sr. João Malheiro visou-me aqui
por causa do campeonato de 2001, 2002, era treinador do Porto, que estava em 5º lugar à 19ª jornada. Eu esqueço de dizer uma coisa, quando cheguei ao Porto, e o Rodolfo sabe disso, o Porto vinha 2 anos de jejum. Não tinha sido apurado, passou as eliminatórias contra o Anderlecht para acesso à Liga dos Campeões. Felizmente, comigo, ganhou a Supertaça Nacional e passou 2 eliminatórias da Liga dos Campeões e a primeira fase. Depois, o Sr. Malheiro vem dizer que era 5º a 7 pontos do primeiro. A 7 pontos, mas agora o Porto parece que está a 10. A 10 do primeiro lugar. Estava a 7 do primeiro lugar. Mas mais, é que eu quando saí não estava a 10. Estava a 4. Não estava a 7, estava a 4. Uma razão muito simples, Mariana. É que um treinador que efetivamente se fez treinador no Porto, mas como homem falta-lhe dignidade, resolveu assinar contrato com o Futebol do Porto quando sabia que o Futebol do Porto tinha um treinador por 2 anos. A partir daí, isto foi à 17ª jornada, foi a seguir ao jogo da Taça de Portugal em Viseu, onde o Porto ganhou por 4-0. À minha volta, já toda a gente sabia que uma coisa é ter confiança no treinador, outra coisa é saberem que já o treinador tinha assinado o contrato. Que foi no dia 28 de dezembro, salvo erro, que é quando o Sr. Nuno Pinto Costa faz anos. E quis sair. E ele só não me deixou sair e jurou para a filha em falso. E jurou para a filha em falso. Otávio, desculpa, eu vou ter de Mariana, não, temos de fazer Mariana, um intervalo. Temos de fazer mesmo um intervalo. Tá bem, mas eu fui avisado e quero acabar. Eu já lhe devolvo a palavra eu fui avisado e quero acabar. Os principais momentos do jogo de hoje, eu já lhe devolvo a palavra. É seguir uma curtíssima pausa.